Olá, você acompanha agora a reunião ordinária híbrida da Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado é presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos. Acompanhe. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a equipe da Assembleia Legislativa da CCJ, os funcionários, os deputados, o deputado Capitão Assunção, o deputado Denis Silva, o deputado Lucas Caramuça. Como a sessão é híbrida, pergunto se tem algum deputado online. No momento ainda não. Então, já havendo quórum regimental, de acordo com o artigo 75 do nosso regimento interno, eu declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma virtual, nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do nosso regimento interno. Pergunto aos deputados se alguém gostaria de fazer uma manifestação inicial. Sim, presidente, quero só saudar pela ordem Vossa Excelência pela condução da CCJ, deputado Lucas Escaramuça, deputado Deninho, deputado Lucas Polezi também me mandou uma mensagem agora há pouco dizendo que está prosseguindo para cá. Que a gente tenha uma boa tarde inclusive o deputado Lucas Polezi acaba de chegar, e que a gente tenha uma tarde proveitosa na CCJ. Obrigado. Obrigado, deputado Capitão. Mais algum deputado? Deputado Lucas. Presidente, só reiterar as palavras do nosso deputado, Capitão Assunção, desejar uma tarde profícua e que a gente tenha sabedoria e tomamos as decisões certas nessa pauta extensa de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado Lucas. Deputado Lucas Polezi, gostaria de se manifestar no início da sessão, na abertura dos trabalhos. Só agradecer aí a presença de todos. É a primeira sessão da CCJ que eu vou participar, me colocar à disposição para contribuir da melhor forma possível aí também para o desenvolvimento do Espírito Santo. Obrigado, deputado Polezi. Já passo para o item 2 da pauta, leitura, discussão e aprovação da ata. A ata foi encaminhada aos gabinetes. Pergunto aos senhores deputados se pode ser aprovada como enviada ou se tem alguma alteração a ser feita. Não tendo, então dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Passo para o terceiro item de pauta, das proposições, leitura de expediente, das correspondências recebidas. Nós recebemos ofício 135 da Assembleia Legislativa, da excelentíssima senhora deputada Raquel Lessa, justificando a ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 7/3, razão de necessidade de desenvolvimento de outras atividades pertinentes ao mandato. Deputado Daninho. O microfone funcionou? Oi. Presidente, todos receberam a pauta da CCJ, ok? E tomaram conhecimento do conteúdo. Gostaria de sugerir supressão do expediente de leitura das proposições recebidas a partir da hora do dia. Daninho. Queria sugerir. Oi? Sugerir a supressão. Supressão da leitura dos projetos? Isso. Expediente da leitura dos projetos. Nós só temos um projeto em pauta. Coloco aqui em discussão se todos os deputados concordam em não fazer a leitura das proposições recebidas. Sugerir também a supressão das proposições também, presidente. Das correspondências? Eu só queria colocar... Ok, só coloco em discussão uma situação, pedir ao capitão Assunção, deputado Lucas. O deputado Lucas é suplente, mas com o desligamento, tem um ofício de desligamento do deputado Alcântara Filho, da comissão, que é membro titular, sugerir para que o bloco possa indicar o nome, para efetivar o nome do deputado Lucas Polezi, que é a informação que a gente teve ontem no plenário, que ele vai ser efetivado como titular, que seja feito logo para na próxima sessão o deputado Lucas já estar como membro titular da comissão. Então fica aí o registro para o capitão Assunção e deputado Lucas Polezi, que fazem parte do bloco. Então, suprimida as correspondências recebidas, conforme sugestão do deputado Deninho, vamos para as proposições recebidas. Projeto de lei do deputado Gandini dispõe sobre temperatura adequada a ser observada na climatização dos estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Gandini institui programa de estabelecimento da população sobre o direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica no âmbito do Estado do Espírito Santo.
Projeto de lei do deputado Gandini classifica a visão monocular como deficiência visual e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Raquel Lessa acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, declarando Vila de Itaúnas, distrito do município de Conceição da Barra, capital estadual do Forró. Projeto de lei da deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre programas de cidadania digital nas escolas, de forma que especifique e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Janete Sá. Presidente, pela ordem, eu pedi a Vossa Excelência justamente para suprimir essa leitura, Excelência. Você pediu das correspondências Não, recebidas. Mas eu acho importante a gente ler, até para a comissão ter noção dos projetos que estão entrando. Mas todos você recebe via correio essa Sim, ordem, mas eu acho presidente. importante, deputado Eni, porque a gente está ao vivo, para o cidadão também conhecer, ter conhecimento dos projetos que essa casa estão... Só para deixar claro que é essas público casas também, estão é isso? votando. Eu coloco em discussão. Os vereadores, os deputados preferem fazer a leitura rápida Importante, ou presidente. suprimir. Pela ordem, respeitando aí a opinião do deputado Deninho, mas o deputado ou a equipe do deputado em conjunto se esmeram em fazer bons projetos. É importante nesse momento, quem está ao vivo, né, mostrar para a sociedade capixaba o trabalho que os parlamentares estão fazendo e que nós na CCJ estamos tendo a oportunidade de relatar esses projetos que futuramente poderão virar boas leis. Então, vencido o deputado Deninho, vamos seguir a leitura dos projetos de maneira bem rápida, mas audível. Projeto de lei da deputada Janete Sá institui o recebimento de comunicação de violência doméstica e familiar contra as mulheres, idosos, crianças e adolescentes em farmácias e supermercados do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Capitão Assunção estabelece medidas protetivas aos direitos dos estudantes do Estado do Espírito Santo ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino na forma que menciona. Projeto de lei da deputada Irine Lopes institui o Programa Estadual de Contratação de adolescentes aprendizes em situação de vulnerabilidade ou risco social residentes do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Dari Pagung acrescenta no anexo 1 da lei 10.976, declarando de utilidade pública a Sociedade São Vicente de Paula. Projeto de lei da deputada Irine Lopes, que declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo as figuras do mestre-sala e porta-bandeiras protetores dos estandartes das escolas de samba. Projeto de lei da deputada Janete Sá, que acrescenta anexo 1 na lei 10.973, instituindo o dia do perito oficial do Estado do Espírito Santo, a ser comemorado anualmente dia 13 de dezembro, incluindo no calendário oficial do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Dari Pagung, que acrescenta item o anexo 1 da lei 10.975, denominando Fernando Garcia Lopes ginásio poliesportivo no município de Irupi, no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Adilson Espíndola. Projeto de lei que acrescenta o item ao anexo único da lei 11.212, instituindo o dia estadual da arte terapeuta, a ser celebrado no dia 22 de abril. Projeto de lei do deputado Adilson Espíndola. Projeto de lei que acrescenta item ao anexo 1 da lei 11.212, incluindo no calendário oficial do Estado do Espírito Santo Março Azul Marinho, campanha Março Azul Marinho realizada anualmente, aberta à população sobre a importância da prevenção do câncer. Projeto de lei da deputada Irine Lopes, declara Morro da Fonte Grande, em Vitória, patrimônio material, cultural e histórico do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Adilson Espíndola. Projeto de lei de placas indicativas de manutenção em parques de diversão. Item 17 da pauta. Projeto de lei do deputado Capitão Assunção, fica proibida a utilização de linguagem neutra de gênero, gênero não binário ou similares em certidões de nascimento ou quaisquer documentos oficiais de identificação e expedição no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Adilson Espíndola. Projeto de lei que dispõe sobre os requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no nome do Estado do Espírito Santo, de que dispõe a resolução normativa 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Projeto de lei do deputado Adilson Espíndola. Projeto de lei que acrescenta item no anexo 1 da lei 11.212, instituindo a Semana Estadual de Sensibilidade à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. Projeto de lei da deputada Irine Lopes, que acrescenta anexo único na lei 11.212, instituindo o Dia da Ave, dedicado à proteção da saíra apunhalada. Eu não conheço essa ave, não. É Bolsonaro? Ah, tá. E cria a Semana Estadual de Observação das Aves no âmbito do Estado do Espírito Santo e outras providências. Projeto de lei do deputado Adilson Espíndola, que acrescenta ao anexo 1 a lei 10.975, para denominar
Hilton José Cortelete, o trecho do S-261 da rodovia Josio Espíndola Agostini, até a comunidade Várzea Alegre, S-452, rua José Piveta, em Santa Teresa, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei da deputada Irine Lopes, que acrescenta anexo único à Lei 11.212, fica instituído no dia 29 de agosto, Dia Estadual do Cipeiro, em homenagem aos membros da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Projeto de lei do deputado Hudson Leal, que acrescenta anexo único na Lei 11.212, instituindo o Dia da Conscientização sobre Apraxia de Fala da Infância, a ser celebrado anualmente no dia 14 do mês de maio, incluindo no calendário oficial do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei do deputado Luciano Machado, que acrescenta item anexo único da Lei 11.212, instituindo a Semana Estadual de Prevenção ao Afogamento. Projeto de lei da deputada Raquel Lessa, que acrescenta o item ao anexo 2 da Lei 10.975, denominação de rodovia Gustavo Milbracht, trecho localizado na S-137, partindo do fim da sede de São Gabriel da Palha até a divisa do município de Nova Venécia. Projeto de lei do deputado Tiago Hoffmann, que altera o Dia Estadual de Combate à Violência nas Escolas. Projeto de decreto legislativo da deputada Irine Lopes, que acrescenta o item anexo único do Decreto Legislativo 148, que concede título de cidadão espírito-santense à senhora Maria Clara da Silva, e projeto de resolução do deputado Janete Sá, que revoga as comendas criadas e não entregues no período de 5 anos consecutivos. Algum deputado gostaria de discutir alguma proposição lida? Não tendo, passo para as proposições distribuídas aos senhores deputados. Eu estou avocando os projetos de lei PL 416, 2019, 082 de 2022, 176 de 2022, 184 de 2022, 026 de 2023 e o projeto de decreto legislativo 01 de 2023. Passando a relatoria para o deputado Deninho Silva, do PL 154 de 2019, 866 de 2021, 191 de 2022, 292 de 2022 e o PR 016 de 2019, passando a relatoria para o capitão Assunção, do PL 111 de 2020, 018 de 2022 e 270 de 2022. Relatoria para a deputada Janete Sá, do PL 561 de 2020, 014 de 2022, 175 de 2022, 252 de 2022, 057 de 2023. Relatoria para o deputado Lucas Caramuza, 675 de 2019, 135 22, 187 22 e 482 22. Relatoria para a deputada Raquel Lessa, PL 46619, 401 20, 214 22, 207 22 e 510 22. Como o deputado Alcântara saiu, eu não distribuí nenhum projeto e o Lucas está entrando na próxima reunião. A gente já passa desses diversos que deram entrada na comissão hoje, a gente já distribui alguns para o deputado Lucas. Deputado Lucas, nós estamos fazendo de forma que todos tenham um trabalho uniforme, para não sobrecarregar nenhum gabinete. Então a gente está distribuindo aí mais ou menos uma quantidade igual para todos os deputados, membros da comissão. Proposições sobrestadas, a gente tinha o PL, o projeto de decreto legislativo 003/2023, que foi solicitada uma diligência, e a diligência foi suprimida com as certidões do homenageado que não estavam presentes no processo, no projeto. O projeto foi encaminhado para a Procuradoria da Casa, que deu parecer, e está retornando na ordem do dia. Então, não tendo nenhuma proposição baixada em pauta, no período, eu já entro para a ordem do dia. Deputado Deninho se encontra? Deputado Deninho está ali. Deputado Deninho, estamos na ordem do dia, é apenas um projeto para votação. Eu vou iniciar a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 03/2023. Autor, deputada Irine Lopes. Relator, deputado Mazinho dos Anjos. Emenda, acrescenta o item único ao anexo do decreto legislativo 148, concedendo o título de cidadão espírito-santense ao senhor Raimundo César Brito Aragão. O parecer da Procuradoria da Casa foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação. Eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Coloco a matéria em discussão. Quero discutir, presidente. Deputado Capitão Assunção, para a discussão. O tempo de discussão na comissão é 10 minutos para todos os membros? Um minuto. Eu vou ser, um minuto por bem membro, conciso. né?
Sem 10 problema. minutos por membro? É um minuto, excelência. Que 10 minutos? Nós temos, Não, presidente... pode ficar à vontade, capitão Assunção, pode falar à vontade. Nós temos uma situação aqui que, independente que seja na CCJ, que não é de mérito, mas não tem como nós votarmos um projeto desse aqui que vai dar título para uma pessoa que não sabe nem onde está localizado o Estado do Espírito Santo. O currículo dele aqui é até vasto, currículo de militância, diga-se de passagem, do começo ao fim. Cidadão lá do estado de Sergipe, tem nada contra esse cidadão aqui, mas não tem nada que justifique eu votar num título de cidadão para uma pessoa que não sabe nem onde fica o Estado do Espírito Santo. Estou até desprezando, deixando de lado a militância que esse cidadão faz pelo Partido dos Trabalhadores. A mesma deputada que apresentou esse projeto, também apresentou um outro projeto, que é concedendo também título para uma senhora que ela morou no Espírito Santo. A conversa e fez trabalhos até em tese relevantes que justificariam a outorga do maior título dessa Assembleia. Esse sim pode ser apreciado sem nenhum problema, que a pessoa mostra aqui que ela teve um trabalho dentro do Espírito Santo. Em contrapartida, esse senhor aqui, o Raimundo César Brito Aragão, não tem nada de Espírito Santo, e para nós fica muito ruim votar uma matéria dessa, dando título a uma pessoa que tem escritório profissional em Brasília, Sergipe, Minas Gerais, Alagoas, e nunca ouviu falar do Estado do Espírito Santo. Não tem como, presidente. Então, eu já estou declarando até meu voto, eu voto contrário, né? O outro título aqui, da pessoa que veio de Minas Gerais para o Espírito Santo, prestou serviço, entregue a CCJ pela mesma deputada, a conversa é diferente, mas esse aqui não tem condição, não. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Capitão, mais algum deputado ou deputada gostaria de discutir a matéria? Senhor presidente. Deputada Janete. Senhor presidente, nós temos que atentar, e eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que atentasse para isso, com a finalidade da Comissão de Justiça. Aqui, nós não analisamos o mérito, nós analisamos se a matéria é constitucional ou não. E a matéria apresentada pela deputada Irine, ela é constitucional. Nada diz que a pessoa tem que morar no Espírito Santo, que tem que viver no Espírito Santo, que tem que ser do Espírito Santo. Não diz isso. É que fez relevantes serviços que tenham melhorado a vida dos estados, certamente tem reflexos no Espírito Santo. Então, do ponto de vista da constitucionalidade, não há o que se falar. A matéria é constitucional, legal, tem boa técnica jurídica. Agora, no mérito, é que se discute essa questão, se é concedido ou não, se vale ou não, que acredito que deva ser na Comissão de Cidadania, que essa matéria de direitos humanos, que essa matéria está aqui agora. Que essa não, direitos humanos, na Comissão de Direitos Humanos, é que essa matéria ela é discutida no mérito. Acho que é cidadania, deputado. No caso de discutir apenas a constitucionalidade, eu voto com Vossa Excelência, eu voto pela constitucionalidade. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Deputado Lucas. Eu acompanho a posição do deputado Assunção nessa votação. Acredito que, como se trata de um título de cidadão espírito-santense, pelo menos alguma relação com o Espírito Santo, nem que seja de trabalho, de vínculo, o cidadão aqui tratado, o senhor Raimundo César Brito Aragão, deveria ter. E aí, você puxando a ficha dele, você vê que ele não tem uma OAB aqui no Espírito Santo, ele não pegou casos para advogar aqui no Espírito Santo. A única ligação que a gente vê é que é um cidadão bem relacionado na política e com vasta ligação com a CUT, é um advogado da CUT, o que faz parecer que é uma indicação meramente ideológica, né, da deputada, mas sem relação alguma com o Espírito Santo. Não defendeu ninguém aqui, não é um cara que passa pelo Estado visitando a gente, não tem um trabalho relevante prestado ao nosso Estado, tudo meramente ideológico. Por isso sou contra também, acredito que não é constitucional essa indicação de título de cidadão espírito-santense.
Mais algum só deputado lembrando que a gostaria nossa de... comissão, pela ordem, senhor presidente, só lembrando que a nossa comissão é Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação. E eu, de imediato, já falei que, mesmo que eu fosse olhar pela ótica da Comissão de Constituição e Justiça, eu mostrei para todo mundo que está ao vivo agora que nós não temos condição de dar um título para alguém que sai buscando o título aleatoriamente, como é o currículo dele em tudo quanto é lugar do Brasil. Um militante da CUT. Obrigado, presidente. Deputado Capitão Assunção, obrigado. Só para esclarecimento, esse projeto de lei é um projeto de lei terminativo, ou seja, a comissão ela dá o parecer pela constitucionalidade, mas também entra no mérito, porque o plenário depois só ratifica ou não o título. Então, Nesse caso, o mérito é do plenário. mas nesse caso o plenário não vai entrar no mérito, ele vai só ratificar ou não a decisão da CCJ. Concessão de título, né, é um capítulo específico lá do nosso regimento, que é terminativo, decisão terminativa da CCJ, então a CCJ analisa, vai para o plenário já, só para ratificar ou não a decisão da CCJ. Então, fica aqui a critério dos deputados votar e já fazer a discussão de mérito, como o deputado Capitão Assunção está fazendo. Mais alguém gostaria de discutir? Eu vou votar em votação. Tá ok. Então eu vou colocar em votação. Sim, aprova o parecer pela constitucionalidade, não rejeita o parecer. Como voto, Capitão Assunção? Contrário, presidente. Capitão Assunção, não. Deputada Janete? Voto sim. Janete, sim. Lucas? Deputado Mazinho. Deputado Mazinho, presidente, com todo respeito ao parecer de Vossa Excelência, entendo ele perfeitamente, seu esmero no que toca à questão da constitucionalidade, mas tendo essa compreensão agora de que essa análise de mérito não vai ser rediscutida no plenário, de que essa é uma decisão terminativa e a gente vai jogar para o plenário que nós decidimos aqui agora, eu olhei o currículo do colega, é um colega advogado, realmente é um vasto currículo, é um profissional que tem uma história de vida profissional significativa, mas em momento algum, né, nas informações que instruem o processo administrativo nessa casa, eu vi algo que comprove relevantes serviços prestados ao Estado do Espírito Santo. As certidões negativas, ao meu ver, apontam que ele atende aos critérios como todo outro cidadão ou advogado que for homenageado aqui deve atender para ser homenageado. Então, entendendo que é uma decisão terminativa e que a gente vai entregar isso apenas para ser aprovado ou não no plenário, eu faço o meu controle de critério de legalidade das regras do regimento aqui e entendo que para ele receber essa maior honraria no Estado do Espírito Santo, ele deveria ter prestado relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo e olhando o nome dele na Ordem dos Advogados do Brasil, vi que ele não tem serviços prestados no Estado do Espírito Santo, não tem exercício da advocacia no Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual sequer tem registro no Estado do Espírito Santo ou comprovação de que o fez, advogou em nome de outros colegas ou conjunto com outros colegas. Pelo contrário, eu sigo o Capitão Assunção e voto pela não concessão da honraria. Deputado Lucas, vota não. Da inconstitucionalidade. Pergunta, deputado Presidente. Lucas Escaramuça agora. Deputado Enim? Meu voto. Lucas Polese. Veja bem, a explicação do Lucas Escaramuça foi perfeita. Não deixando a desejar do Capitão Assunção. Se a gente abrir uma exceção para poder dar título para quem não é do Espírito Santo, não tem serviço prestado no Espírito Santo, aí vira bagunça, no meu entendimento. Imagina só, se ele tivesse serviço prestado no Espírito Santo, fosse de fora, com certeza aprovaria sim também. Então, baseado na fala do nosso advogado, deputado, jovem, muito estudioso, nosso amigo Lucas, assim também como a Assunção, assim como também o Lucas Polese, eu vou votar também não, presidente, ok? Ok. Deputado Deninho também não. Pergunta o voto do deputado Lucas Polese. Não também, pelos motivos já explicados aqui por mim e por todos os demais. Ok. 4 votos. Tem alguém online? Não, né?
4 votos não, 2 votos sim, então parecer pela inconstitucionalidade, né, da matéria, devolvo a matéria... Não, deputado, inconstitucional ela não é. Ela não foi aprovada no mérito, como Vossa Excelência falou. Mas o parecer divergente só pode ser por inconstitucionalidade. Ela foi o contrário à concessão, mas não pode dizer que é inconstitucional, porque senão assim rejeição. Fica muito ruim. Parecer pela rejeição, correto? Pela rejeição de concessão de título. Parecer pela rejeição da matéria por 4-2. Não tendo mais nenhum projeto na pauta. Alguém gostaria de justificar a matéria? Presidente, eu gostaria de justificar. Presidente, veja bem, só para deixar claro que está nos assistindo, eu sou paraibano. Denise, está justificando? Justificando. Ok. Foi o que eu pedi a Vossa Excelência. Eu nasci em João Pessoa, Paraíba, presidente. Já fui homenageado nessa casa pelo deputado Euclério Sampaio, atual prefeito de Cariacica, porque baseado nos serviços relevantes, eu quando líder comunitário, vereador de Vitória por 2 mandatos, que fique claro para essa casa aqui que o título cidadão espírito santense é para quem mora fora do Estado e que presta serviço relevante ao Estado do Espírito Santo. Já prestou. Que presta serviço, deputado, ou que prestou, que presta, enfim. Então, assim, não tem porquê o deputado Deninho estar votando a matéria assim, se não tem serviço prestado relevante. Daqui a pouquinho, eu vou pegar qualquer pessoa que esteja de fora do Estado e aí tira esse mérito, né, que é essa essência de estar homenageando quem de fato presta serviço para o Estado, desmerecendo quem trabalhou, Excelência. Deputado Deninho, mais algum deputado ou deputado gostaria de justificar a matéria? Deputada Janete. Não, eu só fico preocupada da gente entrar nas discussões ideológicas. Eu acho que isso não deve pautar a nossa concessão ou não aqui na Comissão de Justiça, porque tem um ditado que ele é popular, mas ele vale em todas as esferas, que o pau que dá para Chico, dá para Francisco. Não é verdade? Então, quando vier também o nome de uma personagem nacional, como nós já tivemos na legislatura passada aqui, e que vier para cá também, nós hoje, a partir de agora, nós também temos esse mesmo direito de não estar concedendo a partir desse entendimento de que tem que prestar um serviço diretamente, porque pode ser que ele, por ser um advogado da CUT, ele tenha prestado serviço aos sindicatos filiados à CUT. O meu sindicato é filiado à CUT, Sindicatos Ferroviários. Então, ele prestou, porque os empregados dos sindicatos ferroviários, eles estão na Grande Vitória, Porto de Tubarão, eles estão na região, um pouco na região de Sotema, Altulá, ali Itaquari, naquela região de baixo, na região de Itacipá. Então, tem na região de João Neiva, nós temos ainda gente que é da Vale, e aqueles que não são mais. Então, pode ter feito indireto. Então, assim, o que vale para Chico, vale para Francisco. Então, não vale para Damares também, não vale para outras pessoas que indiretamente acabam prestando serviço ao Espírito Santo, mas como diretamente não estavam aqui, não estão prestando aqui, também não podem receber. Então, é bom que se firma uma compreensão, deputado Mazinho, presidente da comissão, de que nos remete a ter todo este critério nas próximas concessões, porque encerro falando, o pau que dá para Chico, ele tem que dar para Francisco. Eu luto pela democracia, para a direita, para a esquerda, para centro, para todo mundo, porque o meu lema é a democracia. Então, independente de onde ela vem. Obrigado, deputada Janete. Eu só solicito, antes das demais justificativas, que o deputado Capitão Assunção, por ter sido ele iniciado o voto divergente, que ele fale no microfone para ficar registrado na ata, nas notas taquigráficas, né, que o parecer dele, que foi o voto vencedor, foi pela inconstitucionalidade e legalidade da matéria e rejeição do projeto de lei, decreto legislativo. Presidente, pela ordem, não tem problema nenhum, só que na hora de discutir o projeto, eu falei por que não dá o título para esse cidadão que não tem porquê, qual é a lógica de dar o título para um cidadão que tem um currículo extenso, mas o currículo de pedir título pelo Brasil afora. Essa justificativa já está superada, é só por registro, capitão, do voto de divergência para a nossa taquigráfica. Que as palavras aí ditas pelo presidente possam ser minhas para seguir. Que seja então, legitimado o voto divergente foi pela inconstitucionalidade e legalidade da matéria e rejeição. Então, fica registrado, foi o voto vencedor por 4 votos a 2.
Deputado Lucas Caramusca, gostaria de justificar o voto. Deputado Mazinho, justificando o voto, até também em razão do pronunciamento sábio da colega Janete, né, mas deixo bem claro aqui que é um projeto terminativo, como bem explicou a Procuradoria dessa casa, ou seja, esse projeto não vai ser rediscutido o mérito dele em plenário, o plenário vai ou conceder ou não a maior honraria do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual a Comissão de Constituição e Justiça tem que fazer todos os controles necessários à concessão da honraria. O projeto pode ser condicional, legal, mas não atende os requisitos do regimento interno dessa casa, falta requisitos para a concessão da honraria, quais sejam relevantes serviços prestados ao Estado do Espírito Santo, Xará. E com base nisso, eu vou divergir do voto. Entendo que a gente tem que fazer o controle sobre o mérito do que está sendo concedido e sendo avaliado nesse momento. Olhei o currículo do colega, não tem problema nenhum a mim as questões pessoais, políticas e partidárias dele, muito pelo contrário, mas desconheço ou veio o processo administrativo acompanhado de qualquer indicação de que ele tenha prestado relevantes serviços jurídicos ao Estado do Espírito Santo. Entendo para mim que essa honraria deve ser guardada àquele que de fato comprove ter contribuído de tal forma para o nosso Estado do Espírito Santo, para o povo cabuchado. Com esses argumentos, eu voto pela rejeição da matéria, acompanhando o voto divergente. Eu gostaria de me justificar também. Fica à vontade, deputado Lucas Polese. Agora, 2 Lucas está difícil aqui, tem que falar o sobrenome, fica mais fácil. Eu acompanho o posicionamento aqui do deputado Lucas Escaramuça. Eu rejeitei a ideia da concessão do título, não por um argumento ideológico, mas porque o cidadão não tem nenhum serviço que ligue ele ao Estado, a não ser o viés ideológico. Esse que é o problema. A Damares, aí, por exemplo, que foi citada, ela liderou o mês de combate ao abuso sexual de crianças aqui no Espírito Santo. Como ministra de Estado, ela fez diversos repasses aqui para o nosso Estado, relevantes. Agora, por exemplo, eu também discordo de pegar um cidadão de direita que seja de longe, nunca pisou aqui no Espírito Santo, e a gente homenagear também simplesmente pelo viés ideológico de ser de direita. A esquerda aí, a deputada Irene, pode homenagear cidadãos aqui de esquerda do Espírito Santo, líderes de movimentos de esquerda do Espírito Santo, ou até nacionais, mas que tenham um trabalho prestado aqui no Estado, né? Minha divergência é puramente por não ter essa ligação. Então, acompanho a posição do deputado Lucas Escaramuça pela rejeição. Obrigado, deputado Lucas Polese. É importante essa discussão que foi feita hoje, para que os deputados, futuramente, que vão indicar cidadãos, pessoas para receber o título de cidadão de Espírito Santense, na justificativa, né, coloque realmente qual a relevância dessa pessoa para o Estado do Espírito Santo, né, para algum município do Espírito Santo. Então, essa discussão é salutar, para que o papel aceita tudo. Eu sempre falo isso. Então, coloca no papel a relevância, porque às vezes ele tem o serviço prestado, mas não está escrito. Então, os deputados, né, foram na linha de que, se não está no papel, não está no mundo, né? A gente fala isso muito no direito também. Então, passado adiante as justificativas, passo para o item 3. Pela ordem, deputado. Deputada Janete. Pela ordem, deputada. Como é nova essa situação da Comissão de Justiça ter incorporado a cidadania e é um projeto terminativo, o que acontece? Quem não sabia disso acaba ficando prejudicado. Pode ser que este nome que foi apresentado e que está sendo por nós refugado, reprovado, ele até tem relevantes serviços. Eu acho que o ideal, eu sei que já passou, eu devia ter lembrado disso, é pedir que a autora apresente, porque não era essa a realidade da Comissão de Justiça, tanto que por isso que eu falei que a nós cabia a constitucionalidade, a legalidade da matéria. Talvez até os títulos de cidadão, como era no passado, tenham que passar por outra comissão que faça uma análise dessa situação, ou a Comissão de Justiça passe a exigir, venha passar a exigir que se apresente
essas razões para se estar fazendo essa concessão, porque eu vou continuar insistindo, do mesmo jeito que ele não prestou diretamente relevante serviço ao Estado, Damares também, ministra, não prestou diretamente, fez coisas no amplo, assim como o presidente da República, ele tem a obrigação de fazer no amplo, mesmo não sendo do Estado do Espírito Santo, mas no amplo, não vai ter que ter prestado relevante serviço ao Estado do Espírito Santo. Isso aqui foi deixado bem claro, é aquilo que eu falei, a gente tem que ter cuidado, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, eu acho que seria prudente, agora nós já votamos, eu não vou votar a votação, não peço para voltar a votação, porque já votamos até o voto divergente, então, assim, acabei me lembrando dessa possibilidade depois da votação, então, fomos prejudicados. Mas que não tendo, deputado Mazinho, e a comissão detectando que não tem justificativo suficiente, ou faço uma orientação a todos os deputados, que para pedir título de cidadão do Espírito Santo, apresente a justificativa dos relevantes serviços prestados ao Espírito Santo, ou a gente pode baixar em diligência, esses que ainda não estão acostumados com esse hábito, com essa apresentação, a apresentarem esse serviço, para que a gente possa ter mais facilidade na hora que a gente for apreciar a matéria. Se fosse eu, me sentiria prejudicada, se fosse uma matéria minha, não é minha, mas eu defendi no âmbito da constitucionalidade e da legalidade, eu não fui no mérito. Ok, deputada Janete, está registrado. Nos próximos a gente pode, faltando justificativos, o relator pode, como diz o nosso regimento interno, fazer diligência. E a autora, nesse processo específico, ela pode recorrer ao plenário e trazer essas justificativas, esses argumentos em plenário e tentar convencer os demais deputados pela aprovação do decreto legislativo que foi rejeitado pela CCJ. Eu passo para a fase de comunicação. Algum deputado gostaria de fazer alguma comunicação? Não tendo nenhuma comunicação, eu vou fazer uma breve comunicação reiterando, porque o deputado Lucas não estava na última reunião. Deputado Lucas, nós fizemos um convite para o dia 28, na última reunião do mês. Nós vamos fazer um debate aqui na CCJ sobre a advocacia dativa dos advogados dativos do Estado do Espírito Santo, principalmente no trâmite e do pagamento para os advogados dativos. Então vai vir aqui o Procurador do Estado, doutor Jasson, nós convidamos o presidente da OAB para participar também. Hoje já fizemos contatos com o Tribunal de Justiça para ver se vem algum juiz, né, que conhece o trâmite do pagamento para os advogados dativos, e nós vamos fazer essa discussão aqui para poder ver se essa Casa de Leis pode, de alguma forma, de repente, alguma alteração legislativa para melhorar a celeridade no pagamento dos honorários para esses advogados que prestam um serviço relevante aí, um serviço público, né? Na falta de defensores públicos, eles que fazem a defesa dos cidadãos que não têm condição financeira de arcar com um advogado. Então, às vezes demora muito tempo o pagamento desses honorários, a gente vai fazer esse debate para ver o que essa comissão e essa Assembleia pode contribuir para dar celeridade ao pagamento dos advogados ativos dos seus honorários. Então fica aqui registrado mais uma vez o convite, e o cidadão que nos ouve pela TV Assembleia e nos assiste, que possa estar assistindo essa discussão no dia 28, 1h30 da tarde, terça-feira, sem ser a que vem a última terça do mês de março. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convoco os pares para a próxima reunião, que será virtual e presencial, no dia 21 de março, às 13h30, por meio de plataforma digital e no plenário de seu. Obrigado a todos, que Deus possa abençoar e uma boa semana a todos os deputados, deputadas e servidores e cidadãos do Espírito Santo. Você acompanhou agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações nas redes sociais, no portal de notícias da Assembleia e no jornal Panorama às 22 horas. TV Assembleia, mais perto de você.